Mãe de jovem desaparecido após queda de ponte pêncil faz vigília enquanto buscas prosseguem no rio Mampituba, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Incêndio destrói um dos maiores beach clubs do Brasil, em Itajaí, litoral norte do estado. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança a campanha da Fraternidade 2023 com o tema Fraternidade e Fome. No esporte, Marcílio Dias derrota a Chapecoense e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. E no Band Folia, a Prefeitura de Florianópolis faz balanço do Carnaval 2023 na capital do estado. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com as buscas ao jovem desaparecido após o acidente com a ponte pêncil entre Passo de Torres, em Santa Catarina, e Torres, no Rio Grande do Sul. Os bombeiros seguem com as buscas. A mãe do jovem passou o dia em vigília no local do acidente. Das mais de 50 pessoas que estavam no local, apenas uma continua desaparecida. É o jovem Brian dos Santos Grande, de 20 anos. Segundo relatos de amigos e familiares, ele estava festejando o carnaval em Passo de Torres na hora da queda. E por ter deixado a bicicleta em um dos lados da ponte, acreditam que Brian possa ter caído no rio. A sua mãe, Cristiane, continua às margens do rio Mampituba, acompanhando as buscas para que seu filho seja encontrado. O Brian deixou a bike dele aqui em Torres, aqui na entrada da ponte, desse lado. Então os guris lá, os amigos embarcaram no carro deles e o Brian combinou de atravessar a ponte, pegar a bike e se encontrar na Praça de Torres. Aí então eles disseram que largaram o Brian ali e o Brian atravessou a rua para ir para a ponte. Em questão de 4, 5 minutos aconteceu tudo e o Brian já ficou sem sinal. As buscas continuam no rio Mampituba. A operação conta com 6 bombeiros militares e 2 guarda-vidas civis. Além da embarcação em motonáutica, um trabalho que está sendo realizado em conjunto entre Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Brigada Militar da Marinha. Todo mundo está bem focado em achar o Brian, sabe? Então, não vou dizer que não estão vindo aqui dar notícias, estão sim. Então, tudo o que eles puderem fazer, estão fazendo. Um incêndio destruiu um dos maiores beach clubs de todo o país nesta terça-feira, o Warung, localizado na Praia Brava, em Itajaí, litoral norte do estado. Felizmente, ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta de 10 horas da manhã. Em nota oficial, a administração do Beach Club informou que o incêndio se originou em uma das pistas da estrutura. Estas imagens mostram o momento em que o clube pegou fogo. Que dó. Olha lá, gente. Pegou muito rápido. Quando começou, era ali bem na frente, nem os bombeiros tinham chegado ainda. Agora foi por tudo, ó. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância. Bombeiros de Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema foram acionados e controlaram o incêndio por volta do meio-dia. Segundo bombeiros e administração do Beach Club, ninguém ficou ferido. Uma perícia deve apontar de forma precisa o que provocou as chamas. O Warung Beach Club existe desde 2002 e é considerado referência no cenário nacional e internacional da música eletrônica, com eventos que atraem turistas de todo o país. O empreendimento tem cerca de 2.000 metros quadrados de área e fica cercado por uma região de vegetação, próximo à faixa de areia da Praia Brava. Um trem descarrilou no norte do estado, entre as cidades de Corupá e São Bento do Sul, na madrugada desta quarta-feira. Foi por volta de 4 horas da madrugada, na localidade de Rio Natal. A ocorrência foi registrada pela concessionária da rodovia. 4 locomotivas e 3 vagões descarrilaram. Segundo informações, uma barreira teria caído sobre os trilhos devido à chuva. O trem não conseguiu frear a tempo, bateu contra um barranco e saiu da linha. Em nota, a concessionária informou que ninguém ficou ferido e que equipes trabalham para garantir a retomada das operações na linha férrea. A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava a chacina cometida por 2 irmãos em Campoerê, no oeste do estado. Os 2 foram indiciados por matar 4 pessoas, entre elas 3 da mesma família. Os 2 irmãos de 32 e 38 anos de idade foram indiciados por 4 homicídios dolosos duplamente qualificados, por motivo fútil e por impossibilitar a defesa das vítimas, e também por 6 tentativas de homicídio, uma delas contra uma criança. O crime ocorreu no dia 21 de janeiro deste ano, nas proximidades de um bar em Campoerê. Segundo a Polícia Civil, o motivo do crime foi a vingança pela morte de outro irmão dos assassinos, que cometeu suicídio horas antes da chacina.
gasolina porque não aceitava o fim do relacionamento com uma das mulheres mortas. As vítimas da chacina são Emídia dos Santos, de 53 anos, o marido dela, Carlos Delfino, de 63, a filha do casal, Marinalva dos Santos, de 18 anos, e uma quarta pessoa, Ana Cláudia Schutz, de 35 anos. O inquérito foi remetido ao Ministério Público Estadual, que decide agora se denuncia ou não os dois irmãos à Justiça. A Justiça Federal de Itajaí negou condenar a Caixa Econômica Federal a indenizar uma pessoa vítima do golpe do Pix. A vítima teria visto um anúncio de empréstimo em condições vantajosas, ligou para o número informado e, após contatos com uma suposta atendente, fez 5 transferências via Pix em um total de quase R$10 mil. Os golpistas disseram que seria um pagamento de taxas para a liberação de um empréstimo de R$35 mil. Segundo a Justiça, a vítima vai ter que buscar ressarcimento dos valores junto aos golpistas e não contra a Caixa, já que as transferências foram feitas de livre e espontânea vontade. Cabe recurso. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. A Paloma Totti chega agora aqui no Band Cidade com os principais destaques de hoje. Olá, Paloma. Olá, aqui estão os destaques do jornal de hoje. A tragédia da chuva no litoral norte de São Paulo. Mais de 50 pessoas estão desaparecidas e as buscas continuam. A verba mudança para deputados e senadores. Mesmo quem foi reeleito e quem mora em Brasília ganha essa ajuda de custo. 1 ano da guerra na Ucrânia. O repórter Ian Boechat está de volta ao fronte. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco às 7h20 no Jornal da Band. A gente te espera. A seguir, a gente fala dos preços dos combustíveis, mais precisamente da gasolina aqui no estado, em levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo. E veja também, lançada a edição 2023 da campanha da Fraternidade. Os detalhes depois do intervalo. Band Cidade volta já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da pesquisa elaborada pela Agência Nacional do Petróleo sobre o preço da gasolina. O repórter Ronaldo Penido, ao vivo aqui no Band Cidade, tem as informações para a gente. Ronaldo, muito boa noite para você. Quais os resultados desse levantamento? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. O preço médio do litro da gasolina comum para revenda em Santa Catarina fechou em R$ 5,18 entre os dias 12 e 18 de fevereiro. Apesar disso, o valor ainda é maior que a média nacional, onde o custo médio do litro é de R$ 5,07. Entre as cidades catarinenses, o preço médio mais baixo do combustível foi de R$ 4,97 em São José e o mais caro foi em Brusque, de R$ 5,47. A gente preparou uma arte para mostrar para vocês o preço médio da gasolina nas cidades pesquisadas. Começamos pelas mais caras. Em Brusque, o litro da gasolina fechou o mês sendo comercializado a R$ 5,47. Em Videira, R$ 5,37. Em Blumenau, R$ 5,36. Em Balneário Camboriú, R$ 5,35. Em Caçador, R$ 5,34. Em Lages, o litro da gasolina foi comercializado em R$ 5,29. Em Jaraguá do Sul, R$ 5,27. Em Itajaí, R$ 5,26. Laguna, R$ 5,21. E em Florianópolis, R$ 5,15. E dentre as cidades com preço médio do combustível mais barato estão Criciúma, com R$ 5,15, Chapecó, R$ 5,10, Xanxerê, R$ 5,9, Joinville, R$ 5,8, Biguaçu, R$ 5,6, Tubarão, R$ 5,02 e São José, município que tem a gasolina mais barata do estado, com um litro médio, o litro sendo comercializado pelo preço médio de R$ 4,97. O governo de Santa Catarina descarta o aumento da alíquota básica do ICMS, um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, sobre combustíveis, energia e telecomunicações no estado para compensar a perda de arrecadação. Em Santa Catarina, a redução representa 300 milhões de reais a menos por mês. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Olha, hoje, quarta-feira de cinzas, é tradicionalmente o dia de lançamento da campanha da Fraternidade em todo o país. Neste ano, o tema escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é Fraternidade e Fome. Você confere agora com a repórter Júlia Matos. O primeiro dia da Quaresma, época de reflexão para os católicos, vem com um objetivo maior em Santa Catarina, a fome.
tema da campanha de fraternidade lançada pela Arquidiocese de Florianópolis, que administra cerca de 30 municípios da região. A fome é um tema recorrente e foi agravado durante a pandemia de Covid-19, colocando mais de 33 milhões de brasileiros em pobreza alimentar. Em Santa Catarina, esse cenário não é diferente. De acordo com a Rede de Pesquisa e Soberania em Segurança Alimentar e Nutricional, cerca de 40% da população hoje se encontra em insegurança alimentar leve, moderada e grave. E superar isso é fazer mais do que campanhas, almoços, ver aqui... É criar uma situação social em que todo mundo tenha garantido o seu direito de se alimentar e se alimentar bem, não só de vez em quando, né? A campanha chama a atenção para projetos contra a fome que já são desenvolvidos em Santa Catarina. A intenção é que essas iniciativas tenham ainda mais apoio do Estado e da comunidade. Então eu penso que essa campanha pode embalar muito essas iniciativas e trazer também a discussão da importância de discutir a função social do Estado, que é discutir políticas públicas. Um dos caminhos apoiados pela campanha em Florianópolis são as cozinhas e hortas comunitárias, como o Restaurante Popular, por exemplo. Projetos que foram desenvolvidos durante a pandemia com apoio da ação social da Arquidiocese. A expectativa é que até o final da campanha a comunidade possa contar com mais projetos que busquem pela segurança alimentar e maior incentivo ao voluntariado. Que não é só dar comida, mas é como é que a gente trabalha a assistência a um processo de convivência. Porque quando eu aprendo a conviver, eu também aprendo a carregar na minha pele o outro. Uma área de pressão baixa, mais alongada, chamada Cavado, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, traz instabilidade para o estado nesta quinta-feira. Detalhes agora na previsão do Band Cidade. A quinta-feira vai ter nebulosidade variável, com aberturas de sol e condição para chuva com trovoadas, especialmente a partir da tarde. As temperaturas vão estar elevadas, com sensação de ar abafado. Em Florianópolis, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 30. Em Lages, 16 graus de mínima e 24 de máxima. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 26 graus. 7:04, destaques do portal tvbv.com.br na tela do Band Cidade. Pista é interditada por incêndio em poste de luz em Florianópolis. Tem também o prazo final de inscrições da primeira edição do SISU 2023. O Beach Club, atingido pelo incêndio lá em Itajaí. E também o detalhe da gasolina, que fechou em R$ 5,18, preço médio, acima da média nacional. São apenas alguns dos destaques. Você tem muito mais informação. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado com o tvbv.com.br. Olha, no próximo bloco você confere que o balanço da folia aqui em Florianópolis foi positivo, segundo a Prefeitura da capital. E tem também as informações do esporte. Marcílio Dias faz história, elimina a Chapecoense e garante vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Detalhes após o intervalo. Copa do Brasil 2023, o Marcílio Dias eliminou a Chapecoense ontem no Gigantão das Avenidas em Itajaí. A vitória significou a classificação para a segunda fase em um incremento e tanto no caixa do clube. O Marinheiro foi a campo focado na vitória, o único resultado que o faria avançar na competição nacional, e pressionou a Chape desde o primeiro minuto. Chape produziu pouco e quando chegou, o goleiro do Marcílio, Rafael Pim, estava ligado. Na volta do intervalo, parecia que a Chape ia esboçar uma reação. Porém, quem voltou a colocar pressão foi o Marcílio. Mas até os 41 minutos, a partida ainda estava em 0-0. Resultado favorável para o time do Oeste. Aí aconteceu esse lance, cobrança de escanteio. Bate-rebate dentro da área e a bola sobrou para Peu, que fez a festa da torcida marcilista presente em peso no estádio. A Chape ainda tentou evitar a eliminação no último lance da partida. Mas Rafael Pim saiu bem demais e garantiu a festa em Itajaí com a classificação histórica do Marcílio Dias para a segunda fase da Copa do Brasil. E mais R$900 mil para os cofres do Marinheiro. O Marcílio agora aguarda o jogo entre Maringá e Sampaio Corrêa no próximo dia 2 para saber quem irá enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil.
O palco do confronto será mais uma vez o Gigantão das Avenidas. Só que dessa vez, o visitante não tem vantagem no empate. Se persistir o placar na igualdade, a decisão vai para os pênaltis. Mas enquanto a segunda partida ainda não chega, por enquanto, em Itajaí, é só comemoração. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, tem mais estreia catarinense na Copa do Brasil. É o Brusque, que encara o Marília no interior de São Paulo. A equipe catarinense joga pelo empate para garantir a vaga na segunda fase. O Brusque entra hoje em campo pela 8ª participação na Copa do Brasil. A última vez do quadricolor na competição foi em 2021, quando foi eliminado na primeira fase após perder para o Retrô por 1-0. A melhor campanha do time do Vale foi em 2020, quando chegou até a 4ª fase, sendo eliminado pelo Ceará. O Brusque tem a vantagem do empate hoje contra o Marília para avançar na competição. E o time comandado por Luizinho chega com confiança para o duelo, já que ainda não perdeu em 2023. São 9 jogos com 4 vitórias e 5 empates, somando Recopa Catarinense e Estadual. O adversário não será tarefa fácil. O Marília joga com o apoio do torcedor e é líder da Série A3 do Campeonato Paulista. Tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Além de também estar invicto, 4 jogos sem perder, com 3 vitórias e 1 empate. Essa será a segunda participação do Marília na Copa do Brasil. O duelo promete e será às 8 horas da noite no estádio Bento de Abreu. As duas equipes já lucraram R$750 mil e estão de olho nos R$900 mil. Um piloto de trombudo central no Alto Vale pode entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, neste ano. É com esse carro aqui que esse morador de Trombudo Central pretende gravar o nome dele em um dos livros mais cobiçados do mundo, o Guinness Book, onde só entra quem for capaz de fazer algo que ninguém mais fez. Um recorde é maior quantidade de zerinho, vamos dizer assim, com pista molhada, né, que esse está programado para setembro, e para novembro seria maior quantidade de giro em cima do teto do carro. Tem que sair do carro e o carro girando dentro de um círculo. A primeira tentativa de entrar para o Guinness está marcada para o dia 9 de setembro, que por acaso é o dia do aniversário do Douglas. Vai ser aqui mesmo na pista que fica nos fundos do pavilhão de eventos da cidade de Trombudo Central. Nesse dia vai ser montado todo um esquema conforme pede a equipe responsável pelo Guinness Book. Há um protocolo a seguir conforme o processo escolhido para validar o recorde. Vai ser feito um evento aberto ao público, né, com 3 testemunhas do meio do automobilismo e também com uma live, né, ao vivo, que eles já vão estar vendo isso ao vivo, né. Além da tentativa do recorde em si, o evento desse dia vai contar também com outras atrações. Até lá, para o Douglas, o foco vai ser total em preparação. Começou com o carro, que foi devidamente preparado para esse momento. Esse aí vai ser usado especificamente para o primeiro recorde. Depois, claro, tem toda a parte de treinamentos. Depois deles aceitarem a minha inscrição, a gente começou a intensificar os treinos, né? No final do ano ali foi uma loucura, né? Mas já consegui, graças a Deus, bater a meta, que seria o recorde, vamos dizer assim, a gente já conseguiu bater com o carro antigo, né? E claro, nas 2 tentativas, os números a alcançar são bem específicos. Então, esse de pista molhada aí é 77, né? Eu teria que fazer 79, mas a expectativa está bem boa em aumentar bem mais. Aí a expectativa é em fazer mais de 100, né? O recorde está no Qatar, se não me engano, e a gente vai tentar trazer aí para o Brasil. E o segundo? O segundo é 62, também eu me inscrevi com 68 ou mais. Então esse é um pouco menos, até pela dificuldade maior, né? Agora é hora do Band Folia por aqui. A Prefeitura da capital divulgou hoje um balanço do Carnaval de Florianópolis. Fatores como segurança pública e limpeza foram os pontos considerados positivos. O melhor de todos. Essa foi a avaliação feita pela Prefeitura da capital durante a divulgação do balanço do Carnaval 2023. A estimativa é de que 1 milhão de pessoas tenham participado da folia. 50 mil pessoas assistiram ao desfile das escolas de samba na Passarela Nego Querido.
Também houve uma grande concentração de público nos blocos de rua. Bom, a avaliação é extremamente positiva. Nós tivemos nos dias de carnaval mais de 1,5 milhão de pessoas participando dos diversos eventos da Prefeitura, incluindo a Passarela do Samba Negro Querido, o Carnaval do Centro da Cidade e o Carnaval de Blocos que aconteceu nos bairros por toda a ilha. Foi um carnaval com a marca da inclusão, a marca da diversidade, a marca da democracia de participação e um carnaval com muita segurança e muita limpeza por toda a cidade. A taxa de ocupação da rede hoteleira ficou próxima a 100% e o comércio registrou aumento nas vendas. Outro ponto positivo este ano foi a limpeza das ruas. 200 garis foram mobilizados por noite. E na Passarela do Samba, o Bloco da Limpeza entrava em ação assim que terminava o desfile das escolas. Cerca de 200 toneladas de lixo foram retiradas das ruas. Tradicionalmente, nessa época, um pouco mais de turistas, normalmente existe um movimento um pouco maior. Não foi nada surpreendente em relação aos anos anteriores, mas o mais importante é que os nossos comerciantes puderam trabalhar com mais tranquilidade e com mais conforto para os consumidores, porque realmente o ambiente estava muito limpo, muito tranquilo para se trabalhar. Outro serviço elogiado foi o transporte público. No sábado, que teve ônibus de graça, 125 mil passageiros foram transportados. 7 mil deles somente no corredor Ivo Silveira-Thyssen. A segurança do evento foi bem avaliada pelos organizadores do Carnaval de Florianópolis. Um ponto a favor para incrementar o turismo no município. Isso porque uma pesquisa realizada por sites de reservas de passagens e de viagens aponta que a segurança é o fator principal na hora da escolha dos destinos turísticos. Não houve homicídios, não houve latrocínios, não houve roubos, o uso de força para subtrair objetos, nós não tivemos brigas generalizadas, nós corremos os atendimentos feitos pelos prontos-socorros e nós não tivemos a entrada de pessoas feridas em locais onde nós estávamos com os eventos de carnaval. Nós entendemos que é um sucesso e que isso terá uma importância muito grande para a cidade, tendo em vista que uma recente pesquisa do Serasa indicou que 74% das pessoas utiliza a segurança como critério de escolha do local onde vai brincar o carnaval. O esquema de segurança montado para o evento funcionou. O Carnaval de Rua contou com a instalação de grades para proteger os foliões que curtiram os blocos. A colocação das grades e proteção faz toda a diferença porque nós criamos corredores de segurança onde as pessoas, através de checkpoints, são submetidas à revista para evitar que entre com objetos pontiagudos, cortantes, perfurantes, materiais pirotécnicos. Isso nos assegura bastante credibilidade na condução da segurança e autocuidado de todos os foliões ao longo de todo o evento. A polícia também atuou para coibir os furtos de celulares, que têm aumentado em todo o país. Nós percebemos muito o descuido das pessoas, de esquecer no balcão, esquecer no banheiro, no bolso de trás. E a oportunidade, aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão. Mas claro que a Polícia Civil está, sim, intensificando essas investigações e, com a ajuda da população, obviamente, os índices vão diminuir. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade, reportagens no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações do Estado amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h45 no SC Acontece. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.